Suprimento matinal. Mateus capítulo 24, versículo 14. E será pregado este evangelho do reino em toda a terra habitada, para testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Apocalipse capítulo 19, versículos 11, 13 e 14. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. O seu nome se chama a Palavra de Deus. Os exércitos que há no céu o seguiam montados em cavalos brancos, vestidos de linho fino, branco e puro. O Evangelho do Reino, que inclui o Evangelho da Graça, Atos capítulo 20, versículo 24, introduz as pessoas não somente na salvação de Deus, mas também no reino dos céus. Apocalipse capítulo 1, versículo 9. E enfatiza o governo celestial de Deus e a autoridade do Senhor. Esse evangelho do reino será pregado em toda a terra para testemunho a todas as nações, antes do fim desta era. Portanto, essa pregação, representada pelo cavalo branco do primeiro selo em Apocalipse 6, versículos de 1 a 2, será um sinal da consumação dessa era. Mateus, capítulo 24, versículo 14. Nota 1. Antes de a estátua ser esmiuçada, em Daniel, capítulo 2, versículo 34, a restauração do Senhor tem de se propagar à Europa e enraizar-se na Europa. A propagação das verdades da restauração do Senhor será uma preparação para a vinda do Senhor, a fim de trazer a restauração não só a Israel, mas a toda a criação. Dos três fatores de influência no mundo, o Extremo Oriente e os Estados Unidos já foram ocupados e ganhos pela restauração do Senhor. A Europa, contudo, é uma região onde a restauração do Senhor ainda tem de se enraizar e crescer. Espero que levemos essa comunhão ao Senhor e oremos. Devemos dizer ao Senhor: Senhor, estes dias em que vivemos são os dias da consumação da era. Senhor, reacende o meu amor por Ti. Leitura de hoje. A sabedoria de Deus é fazer desta era, a era que vai desde a ascensão de Cristo até sua volta, uma era da pregação do Evangelho. Tudo na terra hoje é para a pregação do Evangelho. Esta é a era da pregação do Evangelho. A história do mundo, desde a ascensão de Cristo, é uma história de pregação do Evangelho. Não estamos pregando um Evangelho parcial, mas total, completo e pleno. O Evangelho pleno engloba tudo, desde Mateus até Apocalipse. Nestes dias, estamos pregando o Evangelho pleno, o Evangelho que inclui a Igreja hoje, o Reino na era vindoura e a Nova Jerusalém na eternidade. Tudo o que acontece hoje, inclusive a oposição contra nós, é uma ajuda para a pregação do Evangelho. Essa é a visão dos primeiros 4 selos. O cavaleiro do primeiro cavalo é a pregação do Evangelho da glória de Cristo. Os 3 outros cavalos estão ajudando este cavalo a correr a corrida. Estamos com o cavaleiro do primeiro cavalo. Temos um arco sem flecha, pois estamos pregando o Evangelho da paz. Um Evangelho no qual a vitória já foi ganha de uma maneira pacífica. Aleluia! Essa pregação gloriosa do Evangelho está cavalgando por toda a terra. Louvado seja o Senhor, porque estamos no primeiro cavalo. Hoje é necessário que haja a propagação das verdades divinas interpretadas, para que a restauração do Senhor seja levada a cabo. Se tivermos encargos de ir para a Europa, devemos passar dia e noite estudando as verdades que publicamos. Então saberemos o que é a restauração do Senhor. E teremos um verdadeiro encargo de ir para a Europa e ensinar as pessoas.
O Senhor nos comissionou, em Mateus 28:19, de ir e fazer discípulo das nações. A palavra do Senhor aqui mostra que devemos ter o encargo de ir e ensinar todas as nações. Através de nosso falar, alguns serão solidamente salvos. Que o Senhor nos dê o encargo de aprender as verdades divinas e de propagá-las por todo o lado para a sua restauração ser levada a cabo.